Olá, meus queridos! Nossa aula hoje é de geografia. Falaremos sobre as paisagens que são transformadas. As paisagens são transformadas constantemente. As transformações que ocorrem em uma paisagem são causadas pela própria natureza e pelas pessoas. Observem a imagem abaixo. Aqui nós vemos o rio Tietê, que fica na cidade de São Paulo. Antes e hoje, as modificações e as transformações que ocorreram. A natureza transforma a paisagem. A ação dos ventos e da água, as erupções vulcânicas e os terremotos, por exemplo, modificam as paisagens. O vento e a água desgastam os materiais que compõem as rochas da superfície terrestre. Os materiais originados desse processo acumulam-se em outros pontos da superfície. O vento e a água levam milhares de anos para alterar a paisagem. Vocês já ouviram falar naquele ditado popular: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, essa imagem é um exemplo desse ditado. Essa é uma formação rochosa conhecida como pedra furada. Ela foi esculpida pela ação do vento e da água. Ela fica no litoral do município de Jijoca, em Jericoacoara, que é aqui no nosso estado do Ceará. As erupções vulcânicas e os terremotos podem provocar aberturas ou fendas na superfície terrestre e podem gerar rebaixamento ou elevações dos terrenos. Os tremores causados pelos terremotos também podem destruir construções em pouco tempo, alterando rapidamente a paisagem. Vejam só essa imagem. Essa imagem é de uma cidade que fica na Itália. Antes, você vê a rua com todos os prédios e depois a rua totalmente destruída, os prédios que desabaram devido a um terremoto que aconteceu. Isso causado pelas erupções vulcânicas e os terremotos. As pessoas também transformam a paisagem. Por meio do trabalho, as pessoas adaptam o lugar onde vivem ao seu modo de vida, isto é, às suas necessidades e aos seus interesses, modificando as paisagens. Por exemplo, as pessoas retiram a vegetação existente, aplanam, tornam plano, nivelam o terreno. Morros canalizam ou alteram o curso de rios para construir barragens, estradas, lojas, fábricas, hospitais, ruas, para cultivar alimentos, criar animais e etc. Esse é um exemplo de uma paisagem transformada pelo homem. A imagem mostra o natural e o modificado, que fica no Rio de Janeiro. A imagem natural antes de ser implantado o Cristo Redentor. Antes, sem o Cristo Redentor, só a praia, as margens da praia, a areia. E depois você vê o Cristo Redentor com as serras e lá abaixo continua assim o mar, a areia, mas foi modificada pelo homem. Mesmo com as mudanças que vão ocorrendo na paisagem, podemos perceber que alguns elementos permanecem. Pode ser um rio, uma mata ou uma construção, como igreja, fábrica, teatro, ponte ou viaduto. Às vezes, a função do elemento que emaneceu na paisagem muda. Por exemplo, aqui em nossa cidade, a estação ferroviária foi transformada na Câmara de Vereadores. O casarão mal assombrado, como era conhecido, se transformou no SEARC, e assim também ocorre em várias outras paisagens.
A paisagem é dinâmica, não tem nada fixo. Cada vez que a sociedade passa por um processo de mudança, os espaços e paisagens se transformam, sendo adaptadas às novas necessidades da sociedade. Hoje é bem mais comum encontrar uma paisagem transformada do que uma paisagem natural. A paisagem transformada nós vemos todos os dias, nas ruas, nas casas. Por onde você olha, você se depara com tal paisagem. Tudo porque, com o passar dos anos, as construções foram sendo feitas no lugar da natureza. Veja esse exemplo. Mesmo em áreas mais remotas, como o Polo Norte, temos um modelo para explicar. Alguém aqui sabe que paisagem é essa? É uma paisagem natural, Dorinha. Por quê? Porque ela só tem elementos naturais, nesse caso as geleiras e o mar. E se olharmos assim, como fica a paisagem? Assim ela é uma paisagem transformada por causa do iglu do esquimó. Agora um exemplo típico do interior do Brasil. Vocês podem ver aqui uma paisagem natural. Sim, tem o rio, as árvores, as rochas e a floresta. Pois bem, se adicionarmos as transformações e modificações do homem, teremos uma paisagem transformada. Mesmo no sítio, temos a paisagem modificada pelo homem. Ah, a ponte, a casa e a roça lá atrás, não é? Sim, e olha que ele desmatou muita árvore para colocar a roça ali naquele lugar. Imagine então uma serra, como a Serra da Graciosa, no Paraná. Ela era uma floresta densa e possuía serras altíssimas no passado, mas foi justamente ela que foi desmatada para a construção dos trilhos. Nossa, deve ter sido perigoso para as pessoas que construíram essa estrada de ferro nos precipícios, não, Dorinha? Pois é, crianças. O progresso tem um preço. A natureza e o ser humano também sofrem com a paisagem transformada. O ideal é que se tenha um progresso sem destruição da natureza. E é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Uma coisa legal para fazer é uma análise sobre os locais onde vocês moram. Procure falar com alguém que conhecia a sua rua ou algum lugar que você conhece hoje e saber como era antes. Com certeza você vai poder se deparar com várias mudanças e perceber quanta coisa está diferente. Agora é com vocês, meus amores. Aproveitem seu material de estudo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.